definição do STJ com a exclusão do ICMS-ST sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, como que fica essa situação? Será que você pode utilizar a partir de agora? Você pode recuperar os últimos 5 anos? Ou ainda você tem que ingressar com uma medida judicial? Vamos entender tudo isso para que você possa usufruir desse crédito de maneira confiável? Então vem comigo! Sejam muito bem-vindos, galera! Eu sou o Anderson Souza, aqui do canal do Café Tributário, e vamos falar sobre essa grande oportunidade que aconteceu aí no mês de dezembro de 2023, gerando aí possibilidades de crédito para os contribuintes. Nós estamos falando da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos entender um pouquinho dessa história, porque isso vai fazer sentido para você entender qual o melhor caminho você pode seguir, mesmo na orientação para os seus clientes, como também para que os clientes que são aqui, né, os contribuintes, os clientes finais, possam tomar a melhor decisão quando eles forem abordados sobre essa situação. A grande questão é a seguinte: lá em 2017, nós tivemos a modulação dos efeitos sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que significa isso? Significa que, para pagamento do PIS e da COFINS, as empresas do lucro real e do lucro presumido, elas incorporam sobre o valor do seu faturamento o ICMS. Então, ficou decidido na época que, dali para frente, não poderia mais incluir o ICMS para pagar o PIS e da COFINS. Então, no meu faturamento, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, eu deveria excluir o ICMS. E assim, os contribuintes ganharam e esses créditos foram gerados para essas empresas. Inclusive, aqui na arte fiscal, a gente ainda analisa as empresas e ainda tem crédito, tem empresas que nem sabem que já pode utilizar isso e nem precisa recorrer a nenhuma medida judicial. Mas esse posicionamento, essa decisão do STF, ele gerou algumas teses filhotes. Então, por exemplo, se eu não posso incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, eu também não posso incluir o ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas isso ainda não tinha sido julgado. E aí, seguiu aí pelo judiciário. Essa decisão agora que ocorreu em dezembro, ela vem falando, olha, a mesma coisa que aconteceu lá atrás, com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ocorre agora também com a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí vocês vão falar para mim, Anderson, mas quando eu apuro lá, o meu cliente, que ele é indústria, que ele é importador, a gente já exclui o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas não é esse ponto. O ponto é dos substituídos, ou seja, dos revendedores, que acabam incorporando na sua aquisição aquilo como um custo e aquilo é repassado até o cliente final. Então, vou pegar um exemplo aqui. Uma empresa do varejo, ela foi lá, comprou de um fabricante um produto para revender e lá veio o ICMS-ST na compra. Ela coloca aquilo como um custo e depois ela vai vender aquela mercadoria internamente ou interestadual, enfim, mas aquele custo foi incorporado. O que está dizendo é o seguinte, que quando você fez a venda, tem lá o ICMS-ST dentro dessa base de cálculo, e isso que deve ser excluído. Então você vai levar lá para a Receita Federal uma base de cálculo inferior, ou seja, você vai pagar menos PIS e COFINS. Agora você vai me perguntar, Anderson, então com isso eu posso voltar aos últimos 5 anos e me recuperar sobre esse crédito? Aí vem uma grande questão. Hoje, tá? Eu estou gravando esse vídeo logo pós a decisão, então eu vou falar o que está acontecendo hoje e não vou entrar no mérito aqui, nem juridiquês, nem contabilidade, enfim. Vou falar aqui, ó, no tete a tete de uma forma fácil para você poder entender, tá? Às vezes eu sou criticado por isso porque eu não coloco muita formalidade, mas para mim o que funciona é algo simples. Você precisa entender como que funciona. Depois os modus operandi que a gente vai resolver aí na linha mais jurídica ou contábil, legal? Então vamos entender o seguinte, ó. Lá em 2017 foi realizada a modulação dos efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão agora do STJ, ao meu ver, ele pode seguir a mesma data, uma vez que ela é uma tese filhote, lá de 2017. Porém, eu acho que pode acontecer. No entanto, se isso não ocorrer, pode ocorrer uma modulação de efeitos
posterior à decisão. E o que vem na questão temporal? A partir de quando que eu posso utilizar esse crédito? Nós não conseguiremos saber. O grande ponto é que a galera vai me perguntar, mas como que eu usufruo dos créditos do passado? Eu vou dar a minha visão, tá? Quando a gente pegar um cliente que ele é menos conservador, e eu não digo que ele é tão audacioso, ele é menos conservador, ele não é tão conservador. Ele pode utilizar de forma administrativa os últimos 5 anos do crédito, mediante entender que pode ser que venha depois uma modulação e fala, ó, o direito só vale a partir da decisão em diante. E aí vai ter que depois recolher essa diferença. Essa é uma possibilidade. Existe cliente que fala, eu não quero ter risco nenhum, risco zero. Qual o meu conselho? O meu conselho é, começa a fazer daqui para frente. Pós-decisão, eu não vejo risco nenhum. No entanto, também eu não vejo que vale a pena ingressar com uma ação nesse momento. Mas, por quê? Vindo uma modulação e falando, olha, pós-decisão, todos vão ganhar o direito. Você entrando com ação ou não, vai dar na mesma, se vinha essa decisão. Ou, se na hora da modulação eles falarem, o que vale é a primeira decisão da tese principal, da exclusão do ICMS. Você passou a ganhar os últimos 5 anos. Em resumo geral, no meu ponto de vista, é o seguinte, daqui para frente já pode usufruir, e para trás, se você for muito conservador, não pega os últimos 5 anos e aguarda essa modulação de efeito e nem precisa ingressar com a ação. Agora, se você quer ser um pouquinho mais audacioso como um planejamento estratégico para fazer mais caixa, utilize de forma administrativa os últimos 5 anos, pensando que sim, pode ser questionado caso venha uma modulação de efeitos aí, dizendo que só vale pós-decisão, que foi agora em dezembro de 2023. Legal? Então, esse é o meu posicionamento sobre a exclusão do CMS-ST. Acredito que vocês verão outros aí, mas é o que a gente estuda aqui, e estou há 22 anos nesse mercado, graças a Deus sem nenhuma reclamação na internet, enfim, sem nenhum processo judicial, porque a gente trabalha sempre na linha conservadora, sempre atendendo os clientes da forma mais segura, e é o que eu aconselho você fazer. Sempre deixando o cliente decidir qual é o melhor caminho. Vou pegar um exemplo, o cliente está endividado. Cara, essa é uma grande oportunidade de sair do endividamento. Por quê? Ele ganha um fluxo de caixa forte e caso depois ele tenha aí que pagar, mas ele já resolveu o problema financeiro dele e depois ele vê aí o que vai fazer. Ou pode ser que ele ganhe esse crédito, então ele resolve o problema atual. Então, cada cliente tem sua estratégia. É importante dizer que você tem um ouro agora na mão, você distribuidor, varejista, você tem um ouro na mão para poder usufruir da melhor forma. E como que vocês vão apurar esses valores? Aí vocês têm que procurar profissionais competentes para fazer isso, empresas de consultoria, como por exemplo a Arte Fiscal. Legal? Então eu espero que você tenha curtido, compartilhe esse vídeo, ficou um pouco longo, mas é porque eu precisava explicar esses detalhes para vocês não correrem nenhum tipo de risco. Então sucesso para vocês, compartilha, deixa o seu comentário do que você achou dessa explicação, se você tem outro ponto de vista, a gente responde você.